Olha que pergunta interessante que essa seguidora me mandou. Hérnia de disco é o mesmo que falar que o ciático está inflamado? Porque o povo, quando fala que tem hérnia, que no momento está inflamado, eles falam isso para mim. E realmente, se tem uma coisa que há diversas formas de falar e descrever, são problemas de coluna. E vale a pena, interessante é que nesse vídeo a gente vai falar sobre as diversas formas de problemas que as pessoas têm e elas referem às vezes errado, por não saber mais ou menos onde é a estrutura anatômica que dói, ou o porquê que aquela dor é da determinada estrutura anatômica. Então, nesse vídeo que nós vamos fazer aqui, eu vou explicar a maioria dos termos que são utilizados para descrever determinada dor ou determinada doença e deixar as pessoas mais esclarecidas se aquilo realmente que ela está dizendo é o que ela está sentindo ou é a forma com a qual ela aprendeu por forma de falar ou o jeito que as pessoas a ensinaram de como deveria ser falado aquilo. Então fica no vídeo para conferir as formas que são expressadas sobre a coluna. Um dos termos mais comuns que nós vemos quando o paciente está se referindo a uma dor principalmente da lombar, é dor do ciático. Mas o que será que é a dor do ciático de fato? Então, essa minha seguidora, ela fez esse questionamento. Hérnia de disco é igual à dor do ciático? Aí que tá. Nós poderíamos explicar muito bem isso se nós fizéssemos uma dinâmica de grupos. Então, nem toda dor de ciático é por conta de hérnia de disco e nem toda hérnia de disco vai dar dor de ciático. E fica bem interessante aqui esse questionamento. Por quê? Como que é uma dor de ciático? A dor do ciático é aquela dor que geralmente está associada a uma irradiação que chega até o pé. É uma dor que vem, geralmente passa atrás da coxa, chega na frente da perna, ou vai para a parte superior do pé ou a parte inferior. Essa é comumente a dor do ciático. E a dor de hérnia de disco? Pode ser de ciático? Sim. A dor da hérnia de disco, ela pode levar a uma irradiação do nervo ciático. Quando isso acontece? Quando a hérnia de disco, ela comprime uma das raízes que formam o nervo ciático. O nervo ciático é um nervo que é formado por várias raízes, desde L4, L5, S1, S2. Então, se houver uma hérnia em alguma dessas regiões que comprima alguma dessas raízes, vai dar um padrão de dor de ciático. As raízes mais comuns que nós vemos hérnias de discos comprimirem são as raízes de L4, L5 e S1. Dificilmente nós vemos raízes de S2 sendo comprimidas por hérnia. Mas essas três raízes são as raízes que são mais acometidas por hérnia. E também são esses níveis que são os mais acometidos por hérnia. A lógica é simples. Imagina a sua coluna até o final, onde que vai receber mais peso? Lá na última vértebra, entre L5 e S1, ou uma vértebra superior, L1 e L2? Geralmente, a última vértebra é a vértebra que está sob maior pressão, maior peso. E essas vértebras são as que geralmente têm mais frequência de hérnia de disco. Então, nós falarmos que a dor de hérnia de disco é igual a uma dor de ciático faz muito sentido, porque a maior parte das hérnias acometem raiz de ciático e a dor de ciático mais comum é causada por hérnia de disco. Porém, vamos lá, vem a exceção. Então assim, nem toda hérnia de disco vai causar uma dor de ciático. Vou te dar um exemplo. Vamos considerar uma hérnia entre a segunda e a terceira vértebra lombar. Entre a segunda e a terceira vértebra lombar, geralmente a hérnia vai acometer a raiz de L2, a segunda raiz lombar. Essa raiz, ela não faz parte do nervo ciático. Então, comumente, o paciente não vai ter uma dor de ciático nessa situação. Ele vai ter uma dor do nervo femoral. É outro nervo que vai para a perna. Geralmente, essa dor passa na frente da coxa. Então, é uma dor que a gente chama de uma femoralgia e não uma ciatalgia. Então, é exceção. A dor é causada por uma hérnia de disco comprimindo uma raiz? Sim, mas a dor não é de uma raiz do ciático. E pode, por exemplo, ter uma dor do ciático que não é causada por hérnia de disco? Sim. Então, assim, nem toda a compressão de uma raiz nervosa que forma o nervo do ciático vai ser ocasionada por uma hérnia de disco. Um exemplo comum é um cisto de faceta, um cisto articular. A nossa articulação facetária, ela pode ali por uma inflamação criar um cisto, e esse cisto, se ir para a região onde estão esses nervos, ele pode causar uma compressão mesmo não tendo hérnia de disco ali. E aí o paciente pode ter uma dor oriunda de uma compressão de uma raiz do nervo ciático que não é ocasionada por hérnia. Uma queixa muito comum
comum de ciático, que nem sempre está associada à hérnia de disco, é a síndrome do piriforme. O piriforme é um músculo que fica na região glútea, que dependendo da posição que ele fica em relação ao nervo ciático, ele pode comprimir o nervo ciático e causar uma dor típica de ciático, e não é ocasionada por hérnia. Então essa relação de hérnia e nervo ciático nem sempre é tão verdadeira. Agora tem outra situação. Hérnia de disco é igual a dor de ciático, dor irradiada? Nem sempre. Então, muitos pacientes têm hérnia de disco e não têm uma compressão importante dos nervos que formam o nervo ciático. E com isso, o paciente não tem dor de ciático, mas ele pode ter dor lombar, por exemplo. Imagine uma hérnia de um disco bem achatado, um disco bem acometido, o paciente vai ter uma dor de sobrecarga mecânica, dor lombar. A dor não é ocasionada pela hérnia em si, a dor é ocasionada pelo disco intervertebral, que é muito achatado, é um amortecedor ruim. Então, não adianta ir lá e operar a hérnia de disco, o problema está no disco, o amortecedor. A hérnia, que é o que vazou desse disco, que não está esmagando nenhum nervo, por isso que não tem dor para a perna, ela não causa dor. O que causa dor é a ausência da capacidade desse disco intervertebral sustentar o peso ali e receber esse impacto. E aí o paciente pode ter uma dor lombar que pode estar associada à herniação de disco? Sim, mas na verdade não à herniação em si, mas ao achatamento daquele disco. Então ficamos esclarecidos isso. Agora que você já sabe o que é o nervo ciático, onde que ele passa e como é essa dor, e outras dores podem vir por hérnia de disco? Sim. Então eu vou te dar um exemplo bem interessante. Tem pacientes que têm hérnia de disco na coluna torácica. Na coluna torácica não temos raízes do ciático, tampouco raízes que formam ali o plexo lombosacral, que daria a função de movimentação do membro inferior. Então, no geral, quando nós temos uma hérnia na coluna torácica, que são das vértebras de T1 a T12, essas hérnias, elas comprimem raízes daquela região ali intercostal. É muito comum o paciente ter uma dor, que é uma dor que irradia da coluna dorsal posterior para anterior do tórax. Ela faz um caminho que parece um caminho de uma costela. Então, esse padrão de dor é um padrão ocasionado por hérnia de disco, provavelmente, e esse padrão de dor não é do ciático, é uma dor irradiada também. Então, nem toda dor irradiada significa ser uma dor do ciático. E olha que interessante, a coluna cervical também pode gerar dor, e os nervos que são da coluna cervical, as raízes nervosas da coluna cervical, elas têm, em sua maioria, a função de formar o plexo braquial. O plexo braquial são nervos que vão inervar o membro superior, o braço, o antebraço e mão. Então, quando o paciente tem uma compressão de uma raiz nervosa ao nível da coluna cervical, o mais comum é nós termos o que chamamos de cervicobraquialgia. Então, é uma dor que vem do pescoço e irradia até na mão. Então, outro termo que fica muito comum as pessoas falar: estou com minha hérnia de disco inflamada na cervical. E a maioria das pessoas, elas referem isso por dor no pescoço. E na verdade, essas hérnias de disco na coluna cervical, a principal queixa quando comprimem uma raiz nervosa não é nem dor cervical, é uma dor irradiada para o braço. E essa dor fica muito intensa quando o paciente joga a cabeça para trás e vira lateralmente, ela pega o nervo e vem até a mão. Então, nem toda dor cervical também é ocasionada pela hérnia em si, a compressão de uma raiz nervosa. Claro, vamos imaginar que você tem uma coluna cervical com várias protusões de disco, alterações da articulação. É comum, nesse caso, você ter dor cervical, sim. Mas o grande ponto que vem aqui é se essa hérnia comprime ou não uma raiz nervosa, tá? Então, a cervicobraquialgia, que é a dor irradiada para a mão, geralmente é uma dor irradiada por conta de compressão de uma raiz nervosa do plexo braquial. Então, esses termos ficaram claros? O primeiro ponto é: nem toda dor irradiada significa que é uma compressão por hérnia. Tem causas raras que podem também comprimir, mas a maioria são compressões por hérnia. Nem toda dor local, dor lombar, dor dorsal, dor cervical é ocasionada pela herniação. A maioria das vezes, a dor é ocasionada pelo disco intervertebral que herniou, ou seja, um amortecedor. O disco que era um disco capaz, depois que ele rompeu ou achatou, isso leva a uma sobrecarga mecânica e causa dor lombar. Então, se você tem uma dor lombar, a primeira coisa que você tem que falar: eu estou com lombalgia, e não dor do ciático. Se você tem uma dor irradiada para a perna, chega até no pé, é provável sim que seja do ciático. Mas aí que tá, para você falar que a sua dor do ciático é de hérnia, precisaria fazer uma ressonância. E se na ressonância houver essa
mostra evidente contato da hérnia com um nervo do ciático, sim, é provável que se trata de uma ciatalgia por hérnia. Então esses termos fazem com que nós entendamos melhor o que está acontecendo conosco e quais exames dali seguirão, para evitar fazer exames desnecessários ou até mesmo ser submetido a uma cirurgia que não precisava. Então eu agradeço a essa seguidora por essa pergunta, e se você tem alguma pergunta relacionada a esse tema, deixa aqui, eu gostaria de esclarecer mais sobre esses termos que nós utilizamos para falar da saúde da nossa coluna, que é muito comum nós vermos no dito popular, mas às vezes nem repercute bem ao que estamos falando.